Socorre-nos em nossas angústias e necessidades. E permita-nos, Senhor, ao acabarmos mais esse estudo, estarmos mais capacitados de entendermos a vida espiritual como ela é, e que esse intercâmbio entre o mundo material e o mundo espiritual possa ser feito de nós para com eles e deles para conosco, de maneira paciente, amorosa e elevada. Ó Pai amado, nós nos rogamos neste momento, Senhor, por todos aqueles que sofrem, os que estão em dificuldades, Senhor, passando provas pela doença, emocionalmente, psicologicamente, e particularmente vos rogamos pelo irmão Ferraz, que se encontra, Senhor, em dificuldades orgânicas, internado em hospital pela saúde física. Esse irmão, Senhor, que tem semeado tantas sementes de luz, por onde outros irmãos caminham em teu nome, distribuindo o evangelho, levando consolo a almas desconsoladas. Neste momento, nós temos certeza que as luzes do alto recaem sobre ele, mas que não fiquem apenas para com ele, para com todos aqueles que em igual situação esperam pela vossa misericórdia e pela vossa assistência, que assim seja. Assim seja. Assim seja. Amém. Então, boa noite a todos. Dalva, Anne, Sandra, Maria Antônia chegando aqui agora, Carmen, Miramar, Vânia. Estaremos iniciando o estudo, então é ideal que todos tenham a obra, né? Essa é uma edição de 2020, mas o que importa é o conteúdo nos domínios da mediunidade, que ficará muito difícil acompanhar sem ter a obra em casa. Eu estou sem ela, vou ter que providenciar. Eu estava achando que era no mundo maior, agora eu estou vendo que não é. Não, isso é... Mas tudo bem, eu vou providenciar. Boa mecanismo meu pedido hoje. Também não é. Então, vamos lá. Hoje seria com James Ney, que iria fazer a palestra, como sempre eu faço nos estudos. Convido alguém que não vai participar dos estudos conosco, mas para que faça uma palestra introdutória, geralmente da introdução da obra, que é sempre feita, sem exceção, por Emmanuel, que faz a introdução de todas as obras de Luiz, e seria Raios, Ondas, Médios e Mentes. O amigo estudou o tema, infelizmente meio-dia, 1h, ele falou que não poderia participar, mas me pediu para fazer outro dia. Então, concordei com ele, para que dia 4 de outubro, ele venha e faça a palestra sobre a introdução. A gente não pode perder uma introdução de obra nenhuma. Então, ele vai fazer, já que pelo respeito, pela dedicação que ele fez, mas que ficou impossibilitado, ele fará. E nós, como era acordado de começar quarta-feira o capítulo 1, vamos começar hoje diretamente no capítulo 1. Aí nos perguntando, sempre para a gente também trazer, eu botei lá as regras. Aqui a gente, quando citar nome de centro, quando citar alguém, é sempre para elevar, para ser grato, para elevar o centro, elevar aquela pessoa, aqueles que estão em inúmeros degraus acima de nós, né? Pelo menos de mim, muito acima. Nunca para dizer que centro A fez errado, pessoa B fez errado. Todo mundo está tentando acertar, né? Só quem acerta sempre é espírito puro, na encarnação ou fora dela. Está no livro dos Espíritos. Eles acertam sempre porque atingem o nível de pureza. Abaixo dele, até espírito superior pode sucumbir. Até um espírito superior pode falir, porque ele não é perfeito ainda. Ele é superior, mas não é perfeito. Então aqui a nossa proposta é como o nosso estudo da desobsessão, que foi uma das coisas mais gratificantes para todos nós, pelo aprendizado da obra, e acima de tudo, antes de terminar o curso, juntos, sem nenhum melindre, sem nenhum problema, como amigos, terminamos estabelecendo como família espiritual, porque, e aqui a gente não cita, né, não vai citar isso, mas a gente sabe quantos estudos, aqui muitos já passaram, que as pessoas se melindram uns com os outros,
pela opinião de A e outro da opinião B. E o nosso estudo da desobsessão não houve isso. Pessoas entraram, pessoas saíram, natural, né? Como tudo na vida, né? Uns não conseguem continuar, não desejam, o tempo não dá, muda, né? Desencarno, né? No nosso grupo, graças a Deus que ninguém desencarnou, né? E vai para o mundo espiritual, né? Então, esse é um dos objetivos, né? Não citar nome, quando citar nome de centro, de pessoa, de médio tal, é sempre para elevar aquelas pessoas e sermos gratos a eles. Quando a gente analisar, a gente vai ler palavra por palavra, a gente deve focar naquilo que está lido, para não ficar muitas divagações, né? Então, senão os outros se dispersam e aí os outros também não têm a oportunidade de falar. Então, claro que também aqui ninguém é obrigado a falar. Tem pessoas que são mais tímidas, mais coisas, não desejam pronunciar-se, falar. Mas quando a gente falar, né, lembrar-se sempre daquele ditado que Anne Rose me ensinou: quando um burro fala, o outro murcha a orelha. Agora, esse burro, o primeiro que sou eu que estou falando, deve centrar no tema que está sendo lido. Porque a gente vai ler sobre mediunidade, né? Aí daqui a pouco a pessoa... Eu sonhei com a cabra, como num curso que eu fiz, um curso mediunidário que eu dava, né? Uma cabra que olhava para mim. Todo dia ela chegava no coisa, berrava e olhava para mim. O que o senhor me explica com isso? Eu digo, provavelmente você foi cabrito na última encarnação e ainda está com os odores. E a cabra sentiu o cheiro, o feromônio. E você na última encarnação foi cabrito. Se fosse eu, mandava jogar no bicho. É melhor você jogar no bicho. Então, vamos lá. Já expliquei que James Ney volta para o capítulo introdutório, dia 4, para os que chegaram agora. Peguei só um texto aqui do livro Consolador, para a gente entender por que tanto estudo. Por que essa necessidade de estudo? Se mediunidade é uma faculdade inerente à mediunidade, livro, questão 382 do livro Consolador, Emmanuel. A mediunidade é atributo do espírito, patrimônio da alma imortal. Todos somos médiuns, na terra ou fora dela. Emmanuel, na questão 382. E por que tanta necessidade de estudo? Aí perguntou isso a Emmanuel. Por que essa especialização? Porque o estudo do livro da desobsessão nos propõe o quê? O estudo do livro dos médiuns, o livro da desobsessão, a nos especializarmos para integrarmos um grupo mediúnico. É a mesma pergunta que fizeram para Emmanuel. E ele vai dizer o que aqui, se eu achar? Cadê? A especialização na tarefa mediúnica é a questão 388 do livro O Consolador. A especialização na tarefa mediúnica é mais do que necessária, e somente de sua compreensão poderá nascer a harmonia na grande obra de vulgarização da verdade a realizar. O médium tem a obrigação de estudar muito, observar intensamente e trabalhar em todos os instantes pela sua própria iluminação. Então ele está dizendo que é estudo e reforma moral e reforma íntima. Então é necessário estudar. Ele vai citando vários exemplos. Quem quer vender sorvete, Jailson teve que fazer um curso para se especializar para fabricar sorvetes. Quem quer costurar roupa faz um curso, ou a mãe ensina, ou a avó, ou faz um curso. Mas quem integra a mediúnica também tem que estudar, se especializar naquilo ao qual pediu no mundo espiritual, estudou no mundo espiritual e quando volta tem que se preparar. Então vamos para a nossa obra. Eu me apoiei nesse estudo aqui. É uma obra, A Vida no Mundo Espiritual também, André Luiz, uma obra de 750 páginas, que só estuda as obras de André Luiz, da FEB. Eu não vou ler, fiquem tranquilos, que eu só usei para me amparar aqui. É um estudo profundo de anos, só das obras de André Luiz, com quase 800 páginas. Eu estudo ela há anos, porque eu sou um aprendiz, né? Tenho que me amparar daqueles que estão acima de mim. Todo mundo aí com o livrinho? Menos Carme? Vamos para o capítulo 1. Eu ainda não comprei. Ô Sérgio, eu comprei o meu hoje, fiz o pedido hoje. Tudo bem.
Vamos aqui para estudando. Boa noite, Evelyn. Conseguiu? Estudando a mediunidade. Boa noite. Boa noite. Indubitavelmente, concordava o assistente Aulus. A mediunidade é problema dos mais sugestivos na atualidade do mundo. Aproxima-se o homem terreno da era do espírito, sob a luz da religião cósmica, do amor e da sabedoria e, de certo, precisa de cooperação a fim de que se lhe habilite o entendimento. O orientador de feição nobre e simpática recebera-nos a pedido de Clarencio para um curso rápido de ciências mediúnicas. Pausa. Repito, aqui também não vai ter pressa, né? Porque isso aqui vai ser longo. Que não é um capítulo como o outro do outro livro, que eram curtos e demorou um ano, né? Então aqui vai ser mais longo. Vamos lá conceituar. Primeiro saber, tem um fone aí de Maria Antônia, eu vou... já desligou. Não desligou, não. Não, eu vou tirar aqui o som dela. Vou chegar aqui pra ver o que é que aconteceu. Deixa eu tirar também o de Jails. Na hora que quiserem, vocês vão. Bom, Aulus. O livro todo, nós vamos ver ele tecendo a orientação. Ele é o mentor de André Luiz para essa obra. Ele é o assistente orientador daquilo que eu li. Curso rápido de ciências mediúnicas. Aulus, se a gente for na biografia dele, por isso que eu fui na obra, né? A Vida no Mundo Espiritual, da FEB, onde tem a biografia dos mentores de André Luiz, uma das coisas. Desde 1779, aqui também a gente vai ver, que esse espírito encarna e desencarna trabalhando com magnetismo e mediunidade. Várias encarnações são assim, trabalhando com isso. Magnetismo e o uso da faculdade mediúnica. Conviveu contemporâneo, embora o nome dele aqui é um pseudônimo, mas ele conviveu lado a lado com Kardec. A gente vai lado a lado com Kardec. Então ele sabe muito. André Luiz foi a quem sabe. Então o espírito Aulus é o que vai ser o condutor dessa obra para nós. Então, o que é que ele abre na abertura? E é fantástico. A Era do Espírito. Quem tem o livro Estudando a Mediunidade de Martins Peralva, que é um livro que estuda essa obra, então indico também quem tem o livro Estudando a Mediunidade, Martins Peralva estuda só o livro Domínios da Mediunidade. Ferreira tem aí. Então eu tenho aqui, acho que tenho, não, já dei alguém, mas já estudei várias vezes. É só para ajudar-nos a compreender essa obra. Então, a Era do Espírito, ele dedica um capítulo só para isso. Século XX, século XXI é a Era do Espírito, onde nós, a humanidade como um todo, começa a mergulhar para compreender que ele, o ser humano encarnado, é um espírito imortal diante das situações da vida. E ele, uma coisa também aqui que ele cita: religião cósmica do amor e da sabedoria. Por que ele diz isso? Porque o espiritismo não quer ser melhor do que ninguém, não quer predominância, não quer supremacia em relação às outras religiões. Então, qual é a religião que a gente vai aprender aqui? É a religião cósmica do amor e da sabedoria. Adquirir conhecimento só para a gente discutir, falar um com o outro, e as pessoas ficarem dizendo, como eles se conhecem. Não. O conhecimento adquirido é para que a gente haja, atue, pratique o bem, que é o amor. Aí é sabedoria. Porque tem muita gente que adquire conhecimento, né? E quando alguém discorda dele, seja espírito ou não, é o evangelho na cabeça, uma parte, e o outro com um porrete na mão. Quando você discorda dele, tome o evangelho na sua cabeça. Então, a gente aqui não está buscando isso. É tentar unir os dois. Conhecimento, através da obra, mas que a gente não fique parado nisso. Que a gente vá para a prática, seja dentro ou fora, como a gente vai ver, da nossa casa. Então, o nosso curso também vai ser esse. Curso rápido de ciências mediúnicas. Vamos aprender com Aulus. Aí vamos ler aqui para depois vocês comentarem. Especializar-se em trabalhos dessa natureza. Aulus, né?
consagrando-lhes muitos anos de abnegação. Era, por isso, dentre as relações do ministro, que se nos fizera patrono e condutor, um dos companheiros mais competentes no assunto. Clarencio indicou, né? Aulus nos acolhera com afabilidade e doçura, relacionando aflitivas questões da humanidade terrestre, pousava em nós o olhar firme e lúcido, não apenas com o interesse do irmão mais velho, mas também com a afetividade de um pai enternecido. Hilário, médico, afim com André Luiz, quem estudou o livro Os Mensageiros sabe, não tenho como também me aprofundar em tudo, né? Que André Luiz conhece Hilário a partir do livro Os Mensageiros. Quando as pessoas estão lá, as equipes para vir estagiar em um centro espírita, aí André Luiz fica acanhado, aí você não tem afinidade com nenhum do grupo, tem um médico aí, Aniceto fala, aí ele fica feliz porque André Luiz foi médico. Hilário, aí Aniceto, mentor da obra, afinidade. Isso está falando de nós. Quando a gente chegar no mundo espiritual, a gente lá acanhado, todo mundo estranho, aí não é que vem Jails, não é que vem Ferreira, aí eu quero ficar com eles, porque eu já conheço eles, tenho afinidade. Pronto, o mentor sorriu e permitiu. Todo mundo. É isso aqui. Hilário e eu não conseguíamos disfarçar a admiração. Era um privilégio ouvi-lo discorrer sobre o tema que nos trazia até ali. Aliavam-se nele substanciosa riqueza cultural e o mais entranhado patrimônio de amor, causando-nos satisfação em vê-lo reportar-se as necessidades humanas com o carinho do médico benevolente e sábio que desce a condição de enfermeiro para a alegria de ajudar e salvar. É uma biografia, eu estou lendo aqui, ele está fazendo uma síntese de quem foi Aulus. Interessava-se pelas experimentações mediúnicas desde 1779, quando conheceu Mesmer, Franz Anton Mesmer, um dos pais do magnetismo humano, da descoberta, né? Que a gente chama de passes mediúnicos, em Paris, no estudo das célebres proposições lançadas a público pelo famoso magnetizador. Reencarnando no início do século passado, apreciara de perto as realizações de Allan Kardec, conviveu com Kardec, na codificação do Espiritismo. Por isso que ele usa um pseudônimo, para não ser identificado aqui atrás, nas revistas espíritas. Ele não deseja ser identificado. E privara com Cagné e Balzac, dois contemporâneos de Kardec, com Théophile Gautier, Victor Hugo, né, o grande dramaturgo francês, né, escreve por Divaldo Franco, acabando seus dias na França, depois de vários decênios consagrados à mediunidade e ao magnetismo. Quando a gente está falando isso aqui, sabe, né? Que seria o sexto livro de Kardec, ele desencarna antes. Em Obras Postas ele vê, ele estava preparando um trabalho para dizer o quê? Magnetismo e espiritismo caminham lado a lado. E a gente pratica isso. Quem vai no centro, ouve a palavra do palestrante, depois vai para a sala de passe para receber o magnetismo misto do encarnado e da equipe espiritual. Era o livro de Kardec, que ele desencarnou, né? Então não era tarefa dele se ocupar disso. Ele desencarnou em 1869. Nos moldes científicos da Europa. No mundo espiritual, prosseguiu no mesmo rumo, observando e trabalhando em seu apostolado educativo, dedicando-se agora à obra ou à missão de Aulus. Então a gente não sabe o nome original, né? Pode ser o nome que ele teve mesmo em alguma encarnação. Qual a função de Aulus? Então, a Anne é trabalhadora da FEEB. Carmen do Semente de Luz, eu do Raio, Teresa do Vale, Dalva do Luz e Caridade. Como é que Aulus dedica-se? À obra de espiritualização no Brasil. E isso há mais de 30 anos, na época que o livro foi escrito. Comentava a otimista as esperanças do novo campo de ação, dando-nos a conhecer a primorosa bagagem de memórias e experiência que se fazia portador. Vamos abrir aqui e esperar você
vocês. É um livro contado em forma romanceada, mas é um livro de estudos profundos do Livro dos Médiuns. Então, quando Ismael ergue a bandeira da FEB no Rio de Janeiro, que é o Guia do Brasil, e ergue a bandeira da FEB, Deus, Luz e Caridade, no início dos primeiros apóstolos da mediunidade no Brasil, com Luiz Teles Olímpios na Bahia, esse espírito já estava lá, trabalhando na obra de espiritualização do Brasil. E é diferente de... Ele não está buscando que o Brasil seja um país espiritista ou espírita. Ele quer que o Brasil seja um país espiritualista. Tudo aqui não tem nada solto. A gente tem que ficar muito ligado e um ajuda o outro nas palavras. Porque senão alguém diz, esse espírito o quê? É sectarista. Ele está buscando, ele fala que a religião que ele vai trabalhar é o amor da sabedoria. E agora ele está dizendo que trabalha para o espiritismo no Brasil. Não, ele trabalha para a espiritualização, coração e ação do povo brasileiro. Então, é óbvio que ele vai estar no Centro Espírita, na FEB, no Vale da Vida. Claro que não vai estar todo dia ali. Ele está acima. Mas como ele fazem as visitas na nossa casa, os caminheiros da luz que nos visitam, isso está onde, uma vez que o mentor falou, uma obra de 1975, se não me falha a memória, de Divaldo Franco, Filomeno de Miranda fala, na FEB. Em épocas, o centro recebe as visitas dos caminheiros da luz, aqueles Pititinga e vários outros, que vêm visitar a obra Aulos para ver se a casa espírita é séria. Se o grupo é sério, para que eles possam investir naquela equipe. Aí encontra todo mundo melindrado. Encontra trabalhador, como é que vai investir? Espíritos de uma estirpe, de uma hierarquia espiritual, num grupo desse. Tem outros amparando bons? Tem. Todo lugar tem. Mas eles vão observar, analisar. Querem comentar aí, ver que já estão entendendo, principalmente aqueles que têm o livro, sintam-se à vontade. Não. Tá dando para compreender, né? Então, André Luiz está narrando quem é que vai ser o condutor do livro. Ele é apenas um intérprete, um aprendiz que vai aprender um curso básico de ciências mediúnicas. Aulos é esse espírito. Viveu com Kardec, antes de Kardec, com Kardec e depois recebeu a missão da obra no Brasil. Maravilhados ao ouvi-lo, mal lhe respondíamos a essa ou aquela indagação. Conhecíamos sim, informamos, respeitosos em dado momento, alguns aspectos do intercâmbio espiritual. Todavia, o nosso desejo era amealhar mais amplas noções do assunto com a simplicidade possível. Em outras ocasiões, estudáramos ao de leve alguns fenômenos de psicografia, incorporação e materialização. No entanto, era isso muito pouco em face dos múltiplos serviços que a mediunidade encerra em si mesmo. O que André está dizendo? O livro é o número 8 da série. É o número 8. Já tinha 8 antes. Nosso Lar, Mensageiro, Missionário da Luz. Né? Então, em Mensageiro ele começa a estagiar em um centro espírita de Dona Isabel. Ele vai ser apenas espírito passista. Né? Quem lê lá vai ver. O Missionário da Luz ele está mais avançado. Ele já trabalha, já observa as materializações. Mas ele quer aprender, acho fantástico. Porque André Luiz tem sede de aprender, de se especializar naquilo que ele quer fazer, porque ele quer fazer bem. Porque é uma coisa, Carmen, que às vezes eu fui voluntário, né? E quando eu fui voluntário com minha mãe, ela estava encarnada ainda, em creche de crianças, aqui mesmo na 3, na quadra D, muitos anos atrás. Uma creche. Aí cheguei lá, a moça falou assim para mim, e para minha mãe: vocês sabem lidar com criança? Eu não sei. Você sabe contar história? Eu falei: eu não tenho dinheiro. Quem não tem dinheiro sabe contar história. O que mais eu sei, quem não tem dinheiro é contar história. Quem tem dinheiro não tem tempo, vai ficar contando dinheiro. Mas quem não tem, conta história. Mas quando eu fui nos primeiros dias, eu e minha mãe foi um verdadeiro desastre. Minha mãe, muito tempo que não tinha. A gente não teve traquejo com aqueles meninos. O que é que nós saímos? Eu e Dona Azul. Fomos por um curso lá no Pelourinho.
Passamos o dia inteiro no curso de especialização a lidarmos com crianças em creche. E foi tão bom. Aprendemos. E quando voltamos, aí tinha lá os livros voluntários. Aí eu estava começando o tratamento, estava terminando o tratamento espiritual em Divaldo Franco, que tinham 400 voluntários de Divaldo na época. Eu falei, não vou nem lá, nem precisava. Fui aqui mesmo na rua. Fiquei alguns anos, eu e minha mãe. Aprendi a contar história, faço desenho, jogava bola com as crianças, divertia. Minha mãe contava história idosa, fazia aqueles crochês, ensinava as meninas para fazer boneca de pano. A gente se especializou. Tem gente que é voluntário, então eu aprendi o voluntário, Anne, ele também tem que se especializar. Não é fazer a lavantê. Então no espiritismo tem gente que quer fazer a moda da casa. Diga, Anne. É interessante, né, que você vê que André Luiz, quando começa no nosso lar, que ele desencarna, ele começa de baixo, né? Ele chega lá se achando que é médico, pode curar as pessoas, pode curar os desencarnados, né? Então, eles mostram a eles, os espíritos mostram a ele, que ele tem que começar do zero. Porque o que é a cura na Terra não é totalmente igual o que é no mundo espiritual, né? É um trabalho, mas assim, que apesar que aqui nós trabalhamos também com amor, né? Porque se você não trabalha com amor, você não sei o que você está fazendo. Num centro espírita, numa instituição. Só para dizer que está fazendo alguma coisa? Não, né? Então, é como ele começa assim de baixo, depois vai passando, sendo passista, né, na parte da câmara, né, não tem a câmara da cura, né, do umbral, essas coisas todas. E aí, à medida, ele já vai aprendendo como é que se diz, o reencarne, né, a reencarnação, fala sobre a reencarnação, como o espírito se diminui, né? Tem aquela forma de um óvulo, como é que se chama, meu Deus, óvulo não, como é? De um grãozinho, né? Que ele vai aprendendo, então você fala por etapas, isso. Né? E aí ele vai chega no missionário e vem agora ele querer aprender sobre trabalhar na mediunidade, né? Como a gente quer trabalhar na mediunidade, a gente acha que tem que pegar e entrar logo na mediunidade. Não temos ainda assim, mas eu sou médium, eu tenho experiência, já vim de outra casa, já trabalhava na mediunidade, na outra casa, eu posso entrar. Mas esquece que nós primeiro temos que conhecer a instituição, ver como trabalha, a forma que se trabalha, conhecer os outros trabalhadores e ter aquela afinidade, né? Tem aquela afinidade também. Você vê como André Luiz começa, isso é uma lição para a gente, mostrar que a gente não pode realmente pegar e entrar assim de supetão, né? Vou entrar e acabou. Não é assim. Temos muito que estudar, né? Temos muito mesmo, assim como André Luiz. Seu livro 8, você lembrou bem que ele faz todo esse trajeto. E ele diz o que aqui? Isso era muito pouco em face dos múltiplos serviços que a mediunidade encerra em si mesmo. Então, ela fez uma síntese, né, que veio da memória dela. Claro que deu muito mais, né? Muitas coisas, mas mesmo assim, ele diz que isso, o que ele já passou até chegar nessa obra, é muito pouco do que a mediunidade pode propiciar de benefício à humanidade. Diga, Jair. Não, eu compreendi o seguinte, Sérgio, que ser voluntário, a pessoa querer ser voluntário é bom, já é uma mudança de comportamento. Agora, querer ser voluntário não é chegar aonde ele quer ser voluntário e querer fazer o que ele quer fazer, não. Ele vai ser voluntário lá para aprender. Por exemplo, em todo centro espírita tem todas as áreas de necessidade de voluntário. Eu quero ser voluntário no centro espírita lá, mas eu não sei nada. Eu quero ser voluntário, eu começo como? Começo fazendo limpeza todo mundo sabe fazer. Quem não sabe pegar uma vassoura, catar um papel no chão, fazer uma limpeza, trocar uma água, isso aí todo mundo sabe. Agora,
ele vai subindo de degrau. O que foi que André Luiz fez? Né? Aprendeu isso aí. Porque a maioria hoje que a gente vê, a pessoa já chega querendo ser chefe, a pessoa não, já chega querendo já querendo mandar num grupo, não chega nem querendo aprender ou participar de um grupo, já chega querendo ser chefe, não, porque eu conheço isso aí tudo, lá no centro fulano de tal, era diretor não sei de quê, não sei o quê, já chega querendo exigir uma posição que é o contrário que a gente está estudando e que André Luiz, como um grande conhecedor, teve que se adaptar a novos ensinamentos, porque mesmo o Espiritismo abrange um conhecimento que é igual, mas não é todo centro que é igual o ensinamento, não. Cada um tem suas diretrizes, uma forma de trabalho, quer dizer, todas têm o mesmo sentido, mas tem uma maneira diferente de outra de trabalhar. Então, eu trabalho na casa lá no fulano de tal, no grupo lá no centro, lá, de um jeito. Se eu quero passar para esse aqui, a fórmula é o mesmo trabalho, mas com maneira diferente, com exigência diferente. Então, a gente tem que se adaptar, o voluntário na questão, tem que se adaptar aos ensinamentos do local que ele vai exercer ali a função, aprender. Se eu quero chegar a mediúnico, eu tenho que me esforçar, eu tenho que começar de baixo, indo, subindo, e alguém, não é eu que vou dizer que quero, não, eu quero participar. É alguém, às vezes o mentor da casa convida, manda chamar, chame fulano de tal e coloque ele na mediúnica, ou coloque ele no curso, ou faça isso, tal. E é sempre indicações, só chama fulano para participar do curso fulano de tal, que parece que ele tem condição de participar de tal coisa. Então, é assim que eu entendi, foi isso. É muito interessante o que Jailson falou, porque como o nome dela agora também falou, quando André Luiz propôs para trabalhar, ele, se também como a gente, que ainda somos seres humanos e ainda não temos tanto conhecimento, ele queria ir para uma coisa de acordo com a formação dele, que era médico. Então foi que propôs a ele ir para a Câmara, ajudar no auxílio, limpar vômito, para depois que eles começassem a se posicionar e ver, né? Então, como todos nós somos, ainda temos nossas dificuldades, nossas diferenças. Para depois ele chegou lá também como a gente, como muitos da gente, né? Querendo ser, como o Jailson falou. Mas aí ele teve que se rebaixar, não, humilhar, para depois ele chegar a ver que o trabalho é um trabalho que não é. A gente não tem que começar do topo, a gente tem que começar de baixo para ir se aperfeiçoando, como nós todos estamos fazendo aqui, estudando. Como o Jailson falou, né? André Luiz foi para a Câmara limpar vômito, porque ele achava que ele, como médico, quando ele foi convocado a trabalhar, ele achava que como médico ele teria que ter um cargo de acordo com a sua formação. Então foi mostrado para ele que ele tinha que, quando ele estava encarnado, era uma coisa, que agora seria diferente. RG, lembrando de Emmanuel, eu fui na palestra sábado, eu me lembrei da fala de Emmanuel. RG e CREA, Emmanuel diz assim mesmo, só vale, Tereza, a terra, viu? Emmanuel deixa claro, seu RG, o meu, CREA, se você tem, só vale para a terra. Então vamos lá. É interessante observar que muitos acabam ficando equivocados, porque as ilusões daqui da terra, ainda mais um homem como ele, um homem de prestígio, famoso, que tinha muito destaque na nossa sociedade, ele não conhecia a medicina do mundo espiritual, só conhecia a medicina da terra, e achou que poderia ter o mesmo destaque que estava aqui na Terra, lá no mundo espiritual. E aí esse daí é o primeiro golpe que ele recebe no orgulho, ou talvez o segundo, né? Porque o primeiro foi parar no umbral.
O segundo golpe é esse aí, porque ele também está sendo lapidado. O orgulho, a prepotência, tudo isso está sendo trabalhado com ele. E aí isso serve para todos nós também, né? Porque muitas vezes a gente está fazendo uma pequena coisa aqui entre nós, ou na função que ocupa, e aí acha que vai estar em um ambiente diferente, em uma outra realidade, e que vai ter os mesmos privilégios, o mesmo destaque, e aí vai percebendo a multiplicidade das existências e do mundo. Tem que perceber muito isso, que é para não sofrer, porque é um golpe bem grande aí, um golpe imenso. Então, é preciso já ir se autotrabalhando, para que a gente não tenha mais decepções. A gente tem as nossas decepções aqui na Terra, claro, faz parte do aprendizado. Mas quando chegar no mundo espiritual, a gente achar que já sabe tudo, que pode fazer isso, que pode fazer aquilo, e a gente vai se deparar com uma realidade bem diferente. Total. Isso aí pode ser um golpe duro também para a gente. É isso. Então a gente tem que se colocar sempre na posição de aprendiz mesmo. Vamos na hora, pega isso. Não, só Miramar pediu aí. Miramar pediu primeiro aí. Então vá. Eu estava observando a pontuação que Carmen fez. E concordo, Carmen, porque se nós repararmos, Aulos colocou aqui que aproxima-se a era do Espírito. Esta era virá sob a luz da religião do amor e da sabedoria. Então, André Luiz tinha a sabedoria. Ele era um ótimo médico, ele tinha conhecimento. Mas, aliado à sabedoria, ele não tinha o amor que é exigido para essa era, para essa religião cósmica. Faltava a ele essa pureza de sentimentos que abrangesse a todos em torno. Ele tinha muito orgulho. Então, por isso ele não exerceu a medicina no mundo espiritual, embora capacitado para fazê-lo, mas lhe faltava amor. E nós percebemos aqui que sabedoria sem amor, ou amor sem sabedoria, é uma ave de apenas uma asa. Não voaremos muito alto, ainda que o amor se sobrepuja. Mas junto à sabedoria tem que haver amor, e é o que faltava em André Luiz. Então ele começou de baixo para que ele aprendesse a exercer o amor até o nível onde ele pudesse unir o amor ao aprendizado que ele já possuía, que era a sabedoria da ciência. Então você colocou algo muito importante que serve para todos nós. Isso. Não, eu queria acrescentar só o que Carmen falou aí, mudando de sentido, mas com a mesma coisa. Por exemplo, essa coisa de a gente chegar no mundo espiritual, e como o André chegou, e querer fazer o que ele sabia, é o que a gente vê hoje no nosso dia a dia comum. A gente chega lá porque a gente leva daqui. Porque, como a gente vem estudando, ninguém consegue chegar lá e fazer algo que ele não é acostumado a fazer aqui. Então, a gente vê no dia a dia, por exemplo, pessoas necessitadas aí, e o que de trabalho, passando necessidade, a pessoa arranja um trabalho para ele, numa função, aí quando chega lá, ele está trabalhando, às vezes manda fazer outra coisa e o cara não faz. Não, que eu fui contratado para fazer essa função aqui. Eu não vou fazer isso não, porque eu fui contratado para trabalhar aqui. Isso aí não é comigo não. Então, essas coisas a gente leva. Como a gente vem aprendendo que a gente só chega no mundo espiritual com aquilo que aprendeu na Terra e que leva, então, para a gente chegar lá e se adaptar, e quando alguém oferecer algo, um trabalho que a gente nunca fez ou não está acostumado a fazer, quem estuda e já com esse conhecimento vai saber que quando chegar no mundo espiritual ele não sabe nada não.
o que a gente aprendeu aqui, praticamente no mundo espiritual é tudo diferente, como o Carmo falou. Então, lá quem vai ditar a regra são os diretores espirituais lá, que do comando lá, é quem vai analisar as condições de cada um e dizer, olha, você tem condição de trabalhar em Tauara, você vai fazer isso. Então, se o indivíduo aqui é acostumado a fazer, se ele foi contratado numa função para fazer uma função e o patrão manda ele fazer 2, 3, 4, 5, que ele faz de boa vontade, quando chegar no mundo espiritual ele não vai ter trabalho nenhum. Por quê? Porque ele quer servir. O voluntário é esse, o trabalhador também é esse, ele trabalha na onde está precisando, não é a profissão que vai dizer que eu só vou fazer isso, não. Todo o cara que tem noção de trabalho, das coisas espirituais, ele vai saber que em toda área ele é importante. E o que alguém determinar para ele fazer é um trabalho e ele vai fazer com amor, porque está sendo designado uma função para ele, ele tem que aceitar aquilo com amor, com carinho e dizer, estou trabalhando. É isso aí. Verdade. Então, Mário. Hoje, Evelyn, fale. Vou pegar aqui uma carona aí com a Carmen, com a Miramar, né? Com relação aos golpes, hein, Carmen, do André Luiz, eu acho que o terceiro golpe é quando ele percebe que só quem orou por ele foi aquela moça que ele atendia porque a secretária forçava e a mãe, né? O pior, ele se achava uma pessoa boa, né? E aí ele percebe que ele não era uma pessoa tão boa assim. E outro comentário que eu queria fazer é que quando eu tinha 16 anos, eu e uma amiga minha, a gente resolveu que queria fazer trabalho voluntário. E aí a gente foi se inscrever naquele grupo de apoio à criança com câncer. E a gente fantasiou que iríamos brincar com as crianças, iríamos contar histórias para as crianças. E aí, quando chegou o dia mesmo, né, que toma um treinamento, no dia que foi dar o trabalho para a gente, botaram a gente para contar nota fiscal. E aí a gente ficou revoltada no início, né, nas 3 primeiras vezes. Não é possível ficar aqui contando nota fiscal. E depois a gente foi se envolvendo no trabalho e vendo a importância, e acabou que tanto eu quanto ela fizemos faculdade na área de contabilidade, né? Eu engenharia, ela como economista, e eu acho assim que a espiritualidade já estava imaginando, né, que a gente não tinha tino nenhum para contar história para criança e colocou a gente naquele trabalho, né? A gente nem imagina às vezes, né? A gente vai com um pensamento fazer um serviço e acha que, eu vou fazer tal coisa, mas nem sempre a gente acaba fazendo, e eu acho que a espiritualidade está ali por trás, já assistindo, né, e direcionando no que a gente tem aptidão realmente. Então é isso aí, para a gente continuar, tudo isso aí, sintetizado, está no livro Nosso Lar. Narcisa explica o objetivo do trabalho no mundo espiritual. 3 aspectos. Então, primeiro, aprender habilidades, corrigir sentimentos, conquistar simpatia. Sem isso, no trabalho na Terra ganha dinheiro para sobreviver. No mundo espiritual, quando ela pede para ver os filhos e reencarnar com os filhos, Veneranda fala, eu faço isso para você. Você vai me dar 10 anos na Câmara de Regeneração. A Veneranda, a ministra, está cobrando para que uma mãe volte para ver os filhos 10 anos. Aí ela fala para André Luiz, nas suas primeiras semanas, agora eu compreendi por que a ministra Veneranda pediu para eu trabalhar. Eu precisava corrigir meus sentimentos, ganhar humildade, ter Evelyn, para conquistar humildade, corrigindo velhos sentimentos, para aprender habilidades, no caso Evelyn, que aquilo despertou no seu inconsciente, foi conduzida pelos espíritos, e aí ela vai trabalhar nessa área, ganhar habilidades. E terceiro, conquistar simpatia. Sem conquistar simpatia, você não consegue nada no mundo espiritual, porque é dando que se recebe, afirmou Francisco de Assis. Então vamos lá. O anfitrião afável aqueceu em elucidar-nos, colaborava em diversos setores de trabalho e prodigalizar-nos-ia aquilo que considerava, com humildade, como alguns apontamentos. Para começar, convidou-nos a ouvir um amigo que falaria sobre mediunidade a pequeno grupo de aprendizes encarnados e desencarnados. Nós, quando tem aquele sonho, eu estava na escola no mundo espiritual, quando a gente dorme de noite, a gente vai aprender, né? Claro que está toda noite, né? Que falaria sobre mediunidade a pequeno grupo de aprendizes encarnados e desencarnados, e em cuja palavra reconhecia oportunidade e valor.
não nos fizemos de rogados ante a obsequiosa lembrança, e, porque não havia tempo a perder, seguimos-lo prestamente. Em vasto recinto do Ministério das Comunicações, vai entrar a segunda personagem, que é Albério, né? Mário, deixa eu só falar essa questão aí, que você até comentou, leu agora essa parte aí, né? Que o trabalho mediúnico, né? Que a gente pensa que só aqui é que tem aquele trabalho mediúnico. Temos nossas reuniões, fechadinho, né? Mas o lado de lá também faz esse trabalho. Total. E quem é encarnado? Por isso que ele fala assim, trabalho mediúnico, encarnado e desencarnado. Aqueles que são encarnados, como você mesmo falou, está dormindo, né? A gente sai e vai ao encontro e vai trabalhar a mediunidade também lá com aqueles desencarnados. Natural. Então, mas é que muitos pensam assim, né? Eu mesmo pensava que o trabalho mediúnico só era realizado aqui, né? Mas depois que eu li a respeito disso, que eu estudei sobre isso, e Peixinho fez uma palestra falando sobre isso, que tem uma live dele, aí ele comentou isso, que a mediunidade, né, tanto o encarnado vai ao encontro do desencarnado, como o desencarnado também vem ao encontro, e os dois trabalham juntos. E os desencarnados também trabalham, né? Tem uma obra aqui atrás de mim, Obreiros da Vida Eterna. André Luiz vai aprender como é que se faz eu tenho muito que aprender sobre mim, viu? Desencarnação na Terra. Você vai ver Luciana. Luciana é média vidente, clarividente e de psicofonia, e ela é desencarnada. Então vamos lá. Vai lá. Albério, né? Deixa eu ver aqui. Em vasto recinto do Ministério das Comunicações, fomos apresentados ao instrutor Albério, que se dispunha a iniciar a palestra, né? Então você vai ver isso no filme nosso lá. Quem assistiu vai ver todo mundo com notebook, Emmanuel lá sentado, né? As pessoas escrevendo mensagens, né? Para os seus parentes, e Emmanuel vai selecionar. Emmanuel é um daqueles espíritos do Ministério das Comunicações em nosso lar. É um daqueles espíritos. Faltam menos de 10 minutos, né? Tomamos lugar entre as 10... Então, Albério é um assessor de Aulos. Tomamos lugar entre as dezenas de companheiros que o seguiam, atentos em muda expectação. Como tantos outros orientadores que eu conhecia, Albério assomou à tribuna, sem cerimônia, qual se nos fora simples irmão, conversando conosco em tom fraternal. O tempo não vai dar aqui, né? Mas você vai ver aqui uma pausa de algo que vem ocorrendo, que o Espírito Filomeno fala isso em 1975. E aqui já está meio insight. Emmanuel me fala, Albério subiu à tribuna, o método é o mesmo. Vou fazer uma palestra, subo uma tribuna, um púlpito, o pastor, o padre, o palestrante espírita, quem vai fazer está à frente, né? Então daqui, agora está sendo virtual. Mas sem cerimônia, sem naquele tom fraternal. Quer dizer, ninguém está fazendo aqui uma relação. Albério é formado nisso, Albério fez faculdade em tal lugar, Albério é isso. Coisa, infelizmente, já prevenida por Filomeno de Miranda, por Divaldo Franco, que poderia acontecer no movimento espírita. Porque, às vezes, acontece a pessoa dizer assim, eu já ouvi, não vou citar nome, como sei, a pessoa dizendo, se Chico Xavier tivesse encarnado agora, Chico Xavier teria que estudar bastante, porque senão seria muito difícil a FEB editar seus livros. Naturalmente, que uma pessoa que fala sobre isso desconhece a doutrina espírita, embora seja um palestrante, né? Mas é um desconhecedor da doutrina espírita. E isso também é muito comum, muito cuidado a gente tem que ter. Essa semana eu pedi o nome de uma pessoa que eu vi em uma palestra sobre Y, sobre um tema tal, e eu gostei tanto da pessoa Y, e perguntei ao dirigente da casa, essa pessoa fez uma live aí, ele é espírita? Não. Falei, então não vou chamar. Ah, mas eu sou... Não. Porque pode ser um psiquiatra, um psicólogo. Se Teresa está desencarnada ou encarnada, ela vai para o centro espírita, ela quer ouvir sobre espiritismo. Ah, mas tem um espírita que é psicólogo, ótimo para Teresa. Ele vai trazer o aspecto da psicologia da matéria e vai trazer o lado espiritual. O mentor espiritual traz os desencarnados. Se eles quiserem, se Teresa e os desencarnados que vieram ouvir só o psiquiatra falar à luz da ciência da Terra, leva para um congresso de psiquiatria na universidade, na UFA, na Católica. Por que vai levar para um centro espírita?
Os espíritos que vão lá querem ouvir o outro lado, mas com simplicidade. Aqui, é por isso que ele coloca isso aqui, não é à toa. Porque hoje em dia, em algumas casas espíritas, eu vejo nas lives, a pessoa passa 5 minutos só lendo o que a pessoa fez, formou em faculdade tal, fala inglês, rapaz, ela fala alemão. Quer dizer, pra que isso? Então Jesus agora, coitado, não entrava nem na porta, porque Jesus era carpinteiro. Viu, Sérgio? Pode comentar, não vou ler mais não, porque o tempo não dá, faltam 7. É isso, né? Eu quero comentar isso aí, porque isso daí me tirou um peso da consciência, porque você é testemunha que eu, sem o conhecimento dos livros, eu cansei de questionar você e ficar aborrecido de ver palestrante falando, porque eu sou formado na faculdade de não sei o quê, não sei o quê. Eu não tinha o conhecimento que tem hoje, mas nunca gostei disso e questionei várias vezes com você. Disse, rapaz, palestrante veio fazer palestra para espirituais ou veio se apresentar o seu currículo de formação. O currículo de formação dele só serve para ele e para os trabalhos dele, para as empresas onde ele for precisar de emprego. Mas aqui a gente quer ouvir alguém que saiba falar sobre o espiritismo, sobre os ensinamentos que possa ajudar as pessoas. Não é se engrandecer para as pessoas ficar até com vergonha de perguntar a ele, o cara tem 3 faculdades, eu não vou fazer essa pergunta não. Então, é uma forma de intimidar como dizer, os participantes, que a gente sabe que a maioria que vai para os centros espíritas não tem formação de muita não, assim, é o povão mesmo que vai, alguns que tomaram uma posição aí na frente, mas não tem o direito de chegar e esmagar o pessoal com o seu gabedal de conhecimento, de faculdade, disso, daquilo. Eu, para mim, sempre achei injusto e agora fiquei mais satisfeito porque eu não estava errado, viu? Faltam 6 minutos, tem alguém para comentar aí? Porque não tem nada solto aí, né? Por isso que eu também, quando vou fazer uma palestra, viu? Quando eu vou fazer pela FEB, é diferente. Aí, realmente, me apresenta como palestrante da FEB. Mas quando eu vou fazer uma palestra, eles não digam nem que eu sou da FEB, porque eu não estou aqui representando a FEB. Palestrante Unirose vai falar sobre o tema tal. Não gosto que digam de onde é que eu sou, nem o que eu fiz, nada disso. Não gosto. Não tenho, sei lá. Então, repito, Dani, que isso aí a pessoa deve estudar, né? Porque quem quer fazer psicologia, psiquiatria, medicina, engenheiro é ótimo. Agora, a pessoa está lá no centro receber. Fulano vem, engenheiro tal. A outra fala assim, rapaz, é pós-graduada nisso, pós-graduada, o rapaz uma vez com uma leve cara você. Eu vou até dizer, senão o tempo não vai dar para terminar. E dizer, não tem, pra que isso? Pra quê? O rapaz aí. O mais importante é que sabe que você é uma palestrante que é espírita. Isso é que conta. É palestrante, espírita. Que veio, né? Pronto, não importa de onde. A mensagem, não precisa. É o que o Mário falou, que Jailson falou, acontece. Às vezes o palestrante leva 5, 10 minutos falando de suas faculdades. E não entra para o que ele veio. E palestrantes renomados, viu? Porque começou a fazer advocacia, começou a fazer direito, aí vem, gente, o tempo passa, nós queremos, né, nós espíritas e ali os assistentes, como dizer, os frequentadores, trabalhadores, quero ver a mensagem e não do que ele tem. Se ele é um advogado, a gente precisar dele, a gente vai procurar ele em outra hora, mas não no centro. Lá nós não damos vazão à ostentação de palestrante. É a simplicidade. Já ouvi muitos mesmo. Então, lá não se cria esses palestrantes, não. Eu até comentava com o papai, rapaz, eu ficava doido para ter condição de ser um palestrante, mas eu não sou, não tive condição de ser. Eu já tinha criado até o slogan da minha faculdade, rapaz. Eu falava com ela aqui, ela ficava dando risada, você vai falar, isso é doido, né? Era FDV, quando os caras diziam, rapaz, eu sou formado na faculdade FDV. Os caras, que faculdade é essa? Eu digo, é a faculdade de dificuldade da vida, viu? Rapaz. Vou fazer a prece, 3 minutos, agradecido a presença dos amigos espirituais conosco, de todos. Esperamos quarta-feira. Maria Antônia, os outros aí que não podem participar, não tem problema. O dia que pode,
vem. O dia que não pode, não pode. Eu não posso falar porque tá agonia danada. Tô com 5 netos em casa. Tudo bem. 3 filhas e 5 netos, tá? Abriu o microfone da creche aí. Vamos lá para a prece. Vamos agradecer a presença dos amigos espirituais com todos nós. Sem eles, seria impossível para nós nos reunirmos com essa harmonia, com essa tranquilidade, diante de um mundo ainda que oferta tantas energias negativas. Mas estamos em mais uma jornada, agradecemos a Deus, ao Mestre Jesus e aos bons espíritos. Envolvi mais uma vez o irmão José Ferraz, a quem muitos de nós devemos, eu em especial, o meu primeiro atendimento em uma casa espírita fora do raio de luz. Então, agradecer, pedir a Deus pela sua saúde, pela sua harmonia, pedir a Deus pela saúde de todos que estão aqui, pela paz nos seus lares. Como a gente necessita de paz nas nossas vidas. Então, bons espíritos, nosso coração, o nosso sentimento está unido. Contamos com os senhores. Nós pedimos isso aos senhores. Não nos abandonem. Permaneçam conosco, nos estimulando, nos apoiando, nos orientando, nos intuindo, para que possamos compreender a obra de André Luiz, a quem agradecemos junto ao médium Chico Xavier. Muita paz para todos. Que assim seja. Não diga. Que assim seja. Assim seja. Boa noite a todos. Boa noite.